Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você que, assim como eu, quer se destacar no que você faz, não quer ser apenas mediano ou medíocre, quer ser reconhecido no seu trabalho, na sua profissão e quer ter sucesso profissional de fato. E muito do que eu vou falar aqui está baseado nesse livrinho aqui que eu li do Cal Newport, chamado Bom Demais para Ser Ignorado. E vou iniciar lendo aqui uma passagem do livro que vai ser o nosso guia aqui nesse livro, que está sendo o guia desse meu processo para me tornar boa demais para ser ignorada, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. E eu acredito que você vai conseguir implementar na sua vida para, assim como eu, buscar ser uma pessoa melhor profissionalmente, mais reconhecida e ter mais sucesso. O Cal Newport fala assim: a teoria econômica básica nos diz que se quiser algo que seja raro e valioso, precisa de algo raro e valioso para dar em troca. Ele fala que ele define, né, três características de um trabalho notável, de um trabalho dos sonhos, que as pessoas geralmente buscam e se sentem felizes nele. Quais são as características que tornam um trabalho no qual você se satisfaz, você é feliz, você vê sentido? E ele fala que são três características básicas. A primeira é a criatividade, aquele trabalho no qual você pode colocar em ação as suas ideias, o que você pensa, a forma que você acredita que seja melhor de conduzir o seu trabalho, de conduzir suas tarefas do dia a dia. Quando a gente está num trabalho que a gente está limitado, temos que seguir de forma estrita regras impostas, sem nenhuma brecha para colocar as nossas ideias, né? Expor nossas ideias, expor a nossa visão das coisas, nos sentimos abafados, né? Limitados e, consequentemente, não sentimos satisfação naquilo que a gente está fazendo, porque é algo que é imposto, né? De fora para dentro, para nós mesmos. Então, a criatividade, ele aponta como uma característica importante para um trabalho ser um trabalho notável, aquele trabalho dos sonhos. E a segunda característica é o impacto. Nós, em regra, estamos muito mais motivados a trabalhar, a nos esforçar naquilo que a gente visualiza, percebe que gera um impacto positivo tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas, ou na vida da empresa, na vida dos clientes da empresa, na vida dos nossos clientes, na vida daqueles para os quais nós prestamos serviço. Então, se a gente vê que existe um impacto positivo nas nossas ações no trabalho, a tendência é que fiquemos satisfeitos com aquilo que a gente faz. Então, essa segunda característica que ele aponta como sendo de um trabalho notável. E a terceira característica, que é muito importante, é o controle. Se temos o controle do nosso tempo, o controle do que a gente faz, do tempo que a gente leva para fazer as coisas, se a gente pode trabalhar de casa ou presencial, se a gente tem uma liberdade de movimento no nosso trabalho e não aquele controle incessante, né, do horário que a gente faz as coisas, do que a gente está fazendo, sabe, do nosso chefe, não tem essa liberdade, né, de controle, a tendência é que a gente se sinta também preso, né, insatisfeito. Enfim, por que ele elenca essas três características? Porque são as características que ele observou com base nos estudos que ele fez aqui para escrever esse livro, com pessoas que tiveram sucesso na vida profissional. Então, ele visualizou que essas três características são as características que mais se ressaltaram, né, na profissão, né, na vida profissional dessas pessoas de sucesso.
Então, e eu fiquei pensando assim na minha vida profissional e faz todo o sentido. E talvez você possa pensar na sua vida profissional, se você é uma pessoa que tem que ficar batendo ponto, que tem que ficar o tempo todo cumprindo ordens, que não vê sentido no que você faz, que é uma tarefa muito mecânica, muito operacional, que não você não consegue externalizar todo o potencial que você acredita que tenha, todas as suas ideias. Você não. É como se aquela tarefa que você faz, aquele trabalho, é alheio a você, é muito alheio à sua vida. E você faz por pura obrigação, porque você está 100% submetido àquilo só por uma questão de necessidade financeira, enfim. Então, a tendência é que a gente não se sinta satisfeito com esse trabalho. Então, faz todo sentido essas características que ele elencou. Porém, o que acontece? Em regra, as pessoas buscam um trabalho que tenham essas três características, que além de terem um ganho financeiro, gerarem um ganho financeiro necessário, é óbvio que todo mundo busca, possibilite que você explore sua criatividade, impacte pessoas, impacte a sua vida, a vida da sua família, a vida de outras pessoas com o seu trabalho, e também que você tenha controle, mas que são características que ele define, o autor define como raras e valiosas, que características de um trabalho de sucesso, de uma vida profissional de sucesso, mas você não tem características raras e valiosas para dar em troca. Então, por isso que ele fala que se quiser algo que seja raro e valioso, ou seja, um trabalho de sucesso, uma vida profissional de sucesso, você tem que conseguir dar algo que é raro e valioso em troca. E eu vejo que as pessoas, assim, querem muito ganhar bem, ter sucesso profissional, ser reconhecido. Mas o que que tem para dar em troca? O que que está construindo? Que desenvolvimento pessoal e profissional está construindo para dar em troca daquele trabalho que almeja, daquele tipo de sucesso profissional, daquele tipo de trabalho que está querendo, né? Que está buscando. E aí... E vem uma outra ideia, né? Como adquirir, então, essas habilidades raras e valiosas? Então, o primeiro ponto é entender o que que faz, né? Que eu já falei para você aqui. O que que faz um trabalho ser um trabalho notável, ou seja, um caminho de sucesso profissional, um sucesso profissional, uma profissão bem-sucedida, uma pessoa bem-sucedida. Essas características em regra, estão presentes da criatividade, impacto e controle, além, óbvio, né, do ganho financeiro. E sabendo disso, né, tendo a noção que essas características elas têm que estar presentes e elas são raras e valiosas, nós precisamos ter habilidades raras e valiosas para fazer jus a esse tipo de trabalho, a esse trabalho de sucesso, essa vida profissional bem-sucedida. Então, precisamos adquirir essas habilidades. Mas como que eu vou adquirir essa habilidade? Tem um outro conceito também que ele fala do possível adjacente. O que seria o possível adjacente? Quando decidimos uma carreira profissional, em regra, né? Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, fazendo doces para festas ou vendendo doces, é uma boleira, né? Uma confeiteira. O que você, como uma confeiteira, faria para começar trabalhando com isso? Você faria cursos, você assistiria vídeos, você iria ler livros sobre confeitaria, você participaria de workshops, você começaria na sua cozinha mesmo, tentando fazer os bolos, os doces, testando receitas. E aí você estaria começando a explorar essa nova área que de repente você não conhecia, ou conhecia só o básico. E aí ele fala que a gente tem que chegar na vanguarda desse conhecimento. O que seria a vanguarda desse conhecimento? Se você decide ser confeiteira, você precisa saber
tudo sobre aquela área, tudo sobre confeitaria. Então você vai estudar todas as receitas possíveis. Claro, às vezes você é confeiteira de bolo de festa, às vezes você é confeiteira só de doces finos, enfim. Ele fala que devemos chegar na vanguarda do conhecimento, ou seja, saber tudo que as pessoas daquela área sabem sobre aquilo, né? Então você vai ter que chegar até um ponto de que você já aprendeu tudo, já testou tudo, participou de vários cursos, fez vários workshops, se empenhou e tal, então você já tem o conhecimento. Quando você chega nessa vanguarda do conhecimento, que é aquele ponto auge de que você já compreendeu como funciona aquela profissão, você já consegue exercê-la bem e, enfim, você já tem um ganho profissional com aquilo. Como você se destaca daquela outra pessoa que faz a mesma coisa que você, que trabalhou como você, estudou como você e fez tudo igual você? Como você se destaca? E aí ele fala que a gente acessa o possível adjacente. O que seria o possível adjacente? Como é quando a gente chega naquela linha, naquele topo de que você já sabe tudo, o que é de mais moderno, de mais atual sobre aquela área. Você já, por exemplo, no meu caso, né, já leu todos os livros de produtividade, fez cursos, já tentou aplicar na sua vida, já deu aula sobre isso, não sei o quê. Então você chegou na vanguarda do conhecimento, daquele conhecimento específico profissional. E aí, quando você chega na vanguarda do conhecimento, você tem a possibilidade de acessar o possível adjacente. O que seria o possível adjacente? É uma possibilidade de crescimento que está adjacente àquela vanguarda, adjacente àquele conhecimento que é comum às pessoas daquela área. E esse possível adjacente, a meu ver, e isso é minha opinião, com base no que eu li no livro, ele está na sua individualidade. Porque tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprende, todas as informações que a gente absorve na nossa vida, elas são únicas, elas são nossas, porque elas se juntam com a minha personalidade, com a minha forma de ser, com as minhas experiências de vida, com os meus conhecimentos de fundo. E ninguém é igual a mim, ninguém é como eu sou. Então, quando você chega na vanguarda do conhecimento e esse conhecimento, ele é linkado com a sua forma de ser individual, com as suas experiências, com a sua prática, com a sua forma de ver o mundo, com as suas... com tudo que você, na sua vida particular, faz, sente e viveu, aí você consegue se destacar. Você acessa o possível adjacente a esse conhecimento que é comum a todo mundo. E eu não sei se ficou complexo aqui, se vocês entenderam, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais prática. Eu tô olhando aqui para baixo para não esquecer nenhum ponto, né? Que eu faço um roteiro para não esquecer nada e conseguir explicar de uma forma que o meu raciocínio não se perca. Então, voltando um pouquinho, como que eu vou saber se você é uma pessoa que não sabe o que você quer aprender, o que você vai fazer, que vida profissional você vai seguir, não sei o que lá. Ou então você já está numa área, mas dentro daquela área você não sabe por onde você se especializa. Um outro livro que eu li, que se chama Lifelong Learners, que tá até aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse livro aqui, né, que é O Poder do Aprendizado Contínuo, o autor, ele fala que a nossa motivação para estudar, para aprender algo novo,
ela está no ganho decorrente daquele aprendizado. Então, nosso cérebro, nós estamos muito mais propensos a envidar esforços, a nos esforçarmos naquilo que a gente vê que tem um ganho presente ou futuro. Então, por exemplo, atualmente eu vejo que eu estudar sobre produtividade, sobre hábitos, gestão de tempo, me dá um ganho presente, porque eu consigo aplicar na minha vida, ver a melhora da minha vida, o meu desenvolvimento pessoal. E também eu consigo falar aqui com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. Eu consigo ser melhor nas mentorias que eu dou sobre produtividade. Então, eu tenho essa noção de ganho decorrente do meu aprendizado, do meu estudo, daquela minha especialização. Então, buscar quais habilidades desenvolver é antes pensar em que ganho que eu quero para minha vida, o que eu estou precisando na minha vida, que tipo de ganho eu quero gerar com aquele aprendizado. Isso vai fazer com que a gente se motive a aprender a buscar esse conhecimento. E aí entramos num ciclo de ultra-aprendizado, que é um outro livrinho que eu li também, que fala que o aprendizado, ele é um ciclo, né? É um ciclo de conteúdo, aplicação, feedback e ajuste. Então, para que a gente consiga, né, chegar nessa vanguarda do conhecimento e acessar o potencial, o possível adjacente, acessar o nosso máximo potencial, a gente tem que entrar nesse ciclo de conteúdo, ou seja, absorver conteúdo, absorver o conhecimento, seja através de livros, de cursos, de aulas, de mentores, e aí aplicar na nossa vida, receber o feedback, e esse feedback ele pode ser interno, eu posso me avaliar, me analisar. Então, assim, eu gravo um vídeo no YouTube, eu escrevo uma newsletter e eu leio a minha newsletter, eu vejo o meu vídeo, eu vejo os pontos que eu posso melhorar, aonde eu errei, e assim, sem um pensamento de autossabotagem. É melhorar para o próximo, ser melhor no próximo. O que passou, passou. O que passou é uma forma de a gente aperfeiçoar o que a gente faz. E não de paralisar. E não fazer mais nada porque errou, porque não conseguiu, porque não fez da melhor forma que gostaria. Então, assim, eu tenho a minha autoanálise, faço a minha autorreflexão a partir do que eu produzo. Então, se você é uma pessoa que, mesmo exemplo, né, que é uma confeiteira, e aí você faz um bolo, não dá certo o bolo, e aí você olha, poxa, o que eu fiz de errado? Aí você revê, faz uma reflexão, olha a receita, vê o passo a passo e tenta de novo. Então, isso seria uma autocorreção. Mas existe também o feedback externo, o feedback de profissionais, feedback profissional, de especialista. Que é quando você tem um mentor que vai lá estar te acompanhando e te ajudando. Você tem um professor. Então, mentores, professores, são pessoas que vão estar sinalizando os nossos erros e nos mostrando o caminho. Então, se a gente está num aprendizado sem colocar o feedback nele, a gente vai estar aprendendo no escuro e, na verdade, não aprendendo, né? Só absorvendo conhecimento, mas, de fato, sem saber se a gente conhece, aprendeu aquela informação. E nós só podemos falar que adquirimos o conhecimento se a gente consegue expressar ele com as nossas palavras em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, nós conseguimos externalizar ele. E também, se for um conhecimento prático, conseguimos aplicar na nossa vida. Então, esse conhecimento ele deve mudar a nossa visão de mundo, nossa visão das coisas, ou então ser capaz de mudar o nosso comportamento. Se isso não acontece, o conhecimento ele é vazio, ele não serviu para nada. Então não adianta ler livros, assistir aulas e não aplicar. E depois de aplicar, não receber um feedback, não fazer uma reflexão, uma análise. E ter também a ajuda de profissionais para isso.
E o quarto passo seria, né, o conteúdo, a aplicação, o feedback, e quarto passo seria o ajuste, né? A partir do momento que a gente recebe o feedback, a gente identifica o que a gente errou, nada de deixar o ego de lado, ter humildade para reconhecer o erro e buscar ser melhor na próxima vez, na próxima tentativa. Então, ajustar o nosso comportamento a partir daquele feedback que a gente recebeu. E como começar de fato a estudar, a aprender para se tornar boa demais para não ser ignorada, ter esse reconhecimento, esse sucesso profissional. Selecionar os materiais de estudo, né? E os mentores, os professores. Então, eu preciso pensar, se eu quero aprender sobre produtividade, quais são as pessoas que estão na vanguarda do conhecimento sobre esse tema, que estudam muito esse tema há muitos anos, que escreveram livros, fizeram aulas sobre isso, que dão aulas sobre isso, que trabalham com isso. Então eu preciso acessar o conhecimento dessas pessoas, eu preciso chegar até elas. E eu, no meu caso particular, eu leio muitos livros. Então, assim, eu leio muitos livros sobre esses assuntos que eu trato aqui, porque eu quero acessar essa vanguarda do conhecimento. Eu quero conhecer tudo isso sobre o que eu falo e sobre o que eu vivo, para conseguir colocar em prática na minha vida, colocar em prática na mentoria, aqui nos vídeos, nas minhas newsletters, nos meus conteúdos, na minha mentoria. E a partir daí refinar o meu aprendizado. Então, selecionar os materiais, quais são os mentores, os professores, os livros que eu preciso conhecer, que eu preciso aprender, que eu preciso acessar para começar o meu processo de aprendizado. E iniciar um estudo analítico e sintópico. Eu coloquei aqui no meu roteiro analítico e sintópico porque eu lembrei do livro do Mortimer Adler, que é esse livro aqui, Como Ler Livros, e ele explica, né, a melhor forma da gente, como, né, ser um leitor, né, como ser um bom leitor, como explorar bem os livros, como adquirir conhecimento através dos livros. E ele fala do estudo analítico, né, da leitura analítica, né, que é aquela leitura que você não vai só passar o olho no livro, você vai ler analiticamente. O que seria isso? Você vai anotar, grifar, fazer reflexões, pensar sobre o que o autor fala, tirar conclusões sobre aquele conteúdo. Então, assim, esse seria o processo de uma leitura analítica. E a leitura sintópica seria quando você já leu vários livros sobre o assunto, ou 2, 3 livros sobre o assunto, e aí você começa a comparar o que um autor falou com o que o outro autor falou, quais são as visões que são divergentes ou convergentes, e qual é a sua visão a partir disso que você estudou. Então, olha o que acontece. A partir desse momento, a gente começa a acessar o possível adjacente. Por quê? Você pega 2 livros que falam sobre aprendizado. Vamos supor esses 2 livros. Você pega 2 livros que falam sobre aprendizado. Então, um autor tem uma visão X e o outro tem a visão X, Z, e o outro de um outro livro tem a visão X mais 1, sei lá. Tem visões que alguns pontos são convergentes, outros divergem. E aí, a partir daí, você tira as suas conclusões. E essas conclusões você tira da onde? De algum livro? Não, é da sua cabeça. Com base no que você leu, todos esses livros, todo esse conhecimento, essas aulas que você assistiu, enfim, o conteúdo que você absorveu, você tirou conclusões. E essas conclusões, elas são fundamentadas nesses livros e no seu conhecimento de fundo, no que você viveu, nas suas experiências práticas, nas suas vivências. E aí você se torna única, uma pessoa única. O seu conhecimento, as conclusões que você tirou são as suas conclusões, com base no que você aprendeu, no que você refletiu sobre aquilo que você aprendeu e em como você conectou aquele aprendizado com o que você vive, com o que você já sabe, com todas as suas
especificidades, digamos assim. E aí você vai acessando esse possível adjacente que eu falei aqui. E o livro Ultra Aprendizado, né, que fala sobre esse processo de aprendizado, ele fala sobre a prática deliberada, né? Quando a gente coloca um conhecimento em prática só por praticar, a gente não avança, a gente não consegue acessar esse possível adjacente. Por quê? Como se fosse uma pessoa que aprendeu a tocar violão. E ela aprendeu a tocar e toda vez que ela toca a mesma música, da mesma forma. Ela não tenta tocar diferente, ela não tenta outras composições, ela não tenta aprender outras coisas. Ela fica naquilo ali. Ela sabe tocar, ela sabe, ela pratica, mas não de forma deliberada. Porque a prática deliberada é a prática com a intenção de ser melhor, a intenção de melhorar, de aprender mais, de aperfeiçoar, de adquirir habilidades ou desenvolver habilidades. Então, essa prática que eu falo aqui, que devemos adotar, seria essa prática deliberada. E ela é proporcionada justamente pelo feedback e pelo ajuste. Então, a gente vai estar sempre tentando avançar um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor. E o que acontece? Depois que a gente entra nesse processo, é óbvio que é um processo que não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, pode levar anos. Mas, sem dúvida nenhuma, se você é uma pessoa que selecionou o material, identificou no que você quer se tornar boa demais para ser ignorada, selecionou todo o material de estudo, os mentores, os professores, iniciou esse processo de absorção de conteúdo, aplicação, né, prática deliberada com feedback, ajuste, fazendo esse estudo analítico e sintópico, como eu falei aqui, não tem alternativa. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar uma pessoa boa demais para ser ignorada. Uma pessoa única, que tem um conhecimento único, só seu, com base em tudo que você estudou, em tudo que você aprendeu e conectou com a sua personalidade, a sua pessoa, as suas experiências pessoais. Então, no final das contas, você vai adquirir uma habilidade rara e valiosa. E se você adquirir uma habilidade rara e valiosa, você vai fazer jus a um trabalho raro e valioso que te permita explorar sua criatividade, impactar pessoas e ter controle sobre o que você faz e como você faz. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Esse processo para me tornar boa demais para ser ignorada. Esse processo é um processo que eu estou atualmente vivendo. E eu sei que vai levar tempo, eu tenho paciência. E eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo muito sobre curtir o processo, né? Colocar em prática as nossas metas e curtir esse processo que é longo, mas que é muito valioso, que vale muito a pena. E o tempo passa de todo modo, né, gente? Então, como queremos passar esse tempo? E eu acredito que a forma mais inteligente, a forma mais sábia é passarmos esse tempo aprendendo, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E no futuro, mesmo que seja um futuro médio, né, ou longo prazo, com certeza iremos colher os frutos e nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, pessoas excepcionais, excelentes e não pessoas medianas. E é o que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado nesse processo, tenha te ajudado nisso, te dando uma clareada. E se sim, peço que curta esse vídeo e comente aqui se foi útil para você. Tchau, tchau!